Pessoal, vamos lá. Eu quero nesse vídeo falar sobre reprodução de crenças de pais para filhos. Eu sei que é um assunto polêmico e hoje, né, a sociedade ela claramente vive isso. Então, vamos lá. Eu sou o Eric, né? Eu tenho como propósito aqui poder contribuir através desse canal, né, no crescimento, no seu avanço, baseado sempre através da própria palavra de Deus, ok? Então eu já te convido nesse momento já a você clicar, né, e se inscrever nesse canal, tá bom? Um abraço. Olha só, vamos lá. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz claramente: ensina a criança ou seu filho no caminho em que deve seguir ou no que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe, pessoal, a grande questão, né, o grande fator é o seguinte: como nós temos hoje instruído nossos filhos. Eu sei que muita gente atribui isso à maldição hereditária e hoje a gente tem visto uma depreciação muito clara dos nossos filhos. Filhos que nascem com medo, filhos que crescem sem uma identidade própria, filhos sem uma construção de ideologia, de propósito maior na sua vida. Mas sabe o que é isso? Nada mais do que a falta hoje do incentivo, né, e da contribuição nossa como pais para poder instruir os seus filhos num caminho certo de retidão. Eric, o que você está querendo falar com isso? Eu quero falar o seguinte: que é necessário que a gente entenda hoje o nosso papel, a nossa responsabilidade como pai. Eu quero explicar isso de uma forma muito clara. Todo filho enxerga os pais como um super-herói. Ok? Então, da mesma forma que quando você era pequeno e você assistia aqueles filmes super-herói, super-homem, né? Às vezes Homem-Aranha, você queria sair por aí, né? Jogando teia, às vezes amarrava uma capa nas costas e achava que era um super-homem. Então, isso não é diferente hoje nos nossos filhos. Quando eles olham para nós, eles conseguem, através da adoração, do reconhecimento deles como pai, eles têm por hábito repetir todas as suas crenças e repetir todas as suas ideologias de vida. Então, assim, quero dar um exemplo. Às vezes você vê um filho fumando cedo já, né? Um filho já, às vezes, adquirindo o hábito de fumar ou de bebida. Você fala, nossa, meu filho já estava fumando mesmo. Mas se você olhar no contexto da família, você vai perceber que talvez já tem pais, mães, que acham isso de uma forma muito liberal e não vê problema nisso. E às vezes leva isso para dentro da sua casa e, consequentemente, né? Isso gera uma reprodução de crenças. Ou seja, nós somos vítimas de vítimas, né? Ou seja, eu sou vítima da história do meu pai ou da minha mãe, né? E aí você vai me perguntar, Eric, beleza, eu já entendi isso e eu vejo sempre o meu pai como um super-herói, né? E eu tenho a responsabilidade hoje como pai ou como um super-herói de educar o meu filho no caminho que ele deve seguir, para que amanhã ele não se perca facilmente. E aí você vai me perguntar, Eric, qual então seria a solução para isso, né? E, queridos, ela é simples, porque eu precisei de adquirir essa solução. Se você me perguntar, Eric, que base é essa? Eu vou te falar que é uma base que eu tive debaixo de oração, debaixo de uma busca incessante de Deus, de como eu poderia honrar pai e mãe, sabe? E hoje eu tenho isso muito claro na minha vida. E a Bíblia diz, honre pai e mãe para que seus dias sejam prósperos. Então, se eu tenho uma responsabilidade de honrar pai e mãe, então eu entendo o seguinte: se meu pai, ele me trouxe uma cultura de vida positiva, ótimo, tá fácil de eu poder reproduzir isso. Mas se meu pai ou minha mãe, né, eles não trouxeram uma cultura de vida qualificativa, significante, onde eu possa reproduzir ela, o meu filho possa reproduzir, eu entendo que eu tenho uma grande responsabilidade, né? E eu, como filho, eu tenho que entender o seguinte, né? Se existe a reprodução de crenças na minha vida, e se meu filho está reproduzindo crenças, ou eu cesso isso. Mas às vezes, quando eu olho meu filho reproduzindo crenças em mim, é porque eu estou reproduzindo crenças do meu pai. Ou seja, somos vítimas de vítimas e vítimas de vítimas. Então, o que eu tenho que entender?
A Bíblia diz claramente, aquele que roubava, não roube, aquele que mentia, não minta. Então eu tenho um entendimento já, eu tenho uma clareza. Se a Bíblia está dizendo, aquele que roubava, não rouba, aquele que mentia, não minta, então eu entendo o seguinte, né? Se eu tenho um entendimento dessa nova possibilidade, ou dessa nova realidade de vida, então a minha iniciativa é de inverter os papéis. E quando a Bíblia fala honre pai e mãe, né? Aí você vai falar assim, mas eu tenho como honrar meu pai, sendo que às vezes eu não tive um exemplo bom em casa? Você tem. Aí é que tá legal. Você tem a possibilidade. Como que você faz isso? Se havia uma reprodução de crença negativa, você vai pegar aquela crença negativa, vai converter ela em crença positiva, ok? E vai começar a viver aquilo. Vou dar um exemplo para você. Se seu pai fumava, você não vai fumar. Mas é tão simples assim? É simples no momento que isso cai como uma percepção dentro de você. E você percebe que às vezes repetir aquelas crenças não vai te levar a lugar nenhum. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a criar crenças positivas. Se seu pai era um pai sonhador, querido, se você tem uma posição, você não vai sonhar às vezes errado, você está entendendo? É isso que a gente tem que enxergar. Agora, talvez a pergunta, né, que eu gosto às vezes de fazer e acredito que ela seja muito ideal, né, no caso de você como pai, é como que você sonha com o futuro do seu filho? Eu sonho com um filho abençoado, eu sonho com um filho forte, eu sonho com um filho isso, um filho aquilo. Pois então, se você tem um ideal de vida para o seu filho, qual é a reprodução de crenças que você está transmitindo para ele? É isso mesmo. Vou te dar um exemplo. Não, eu não quero que meu filho mexa com droga. Eu não quero que ele tenha o hábito da cultura de bebida ou de droga, alguma coisa assim. Beleza, mas se você faz, mas você deseja o contrário para ele, você está comunicando com ele que a sua vida é uma vida legal, lista. Então ele vai olhar para você como super-herói e ele vai reproduzir as mesmas crenças que você vive hoje. Então, querido, se você deseja o melhor para o seu filho, eu quero te falar uma coisa, você é o responsável pela vida dele. Por isso que a Bíblia está falando, ensina a criança no caminho que deve andar, ou seja, você vai ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Então, se você não deseja o mal para eles, se você não deseja uma cultura de vida errada, deixa eu te falar, você vai começar a reproduzir aquilo que você quer ver neles. Fala comigo, eu vou reproduzir aquilo que eu quero ver nos meus filhos. E aí, consequentemente, você começa a ensinar e a educar o seu filho da forma certa. Beleza? Pessoal, é simples. É uma prática, você vai ter que reproduzir isso diariamente. Você vai ter que estar muito atento ao que você está comunicando para os seus filhos, sabe? Isso é delicado. Eu sei que tem pessoas que às vezes atribuem isso, às vezes a maldição. Não, é uma maldição na minha família. Não, são reproduções de crença. E se você quer quebrar essas reproduções de crença, você começa agora, fazendo uma avaliação daquilo que você acredita que seja crenças negativas e aquilo que pode ser positivas na sua vida. E eu te sugiro, coloque em um papel, ok? E determine, delegue, não, isso aqui é negativa, isso aqui é positiva. Às vezes a gente tem aquela brincadeira, quando alguém olha para você e fala assim, nossa, você parece com seu pai, nossa, você está parecendo com sua mãe. É porque às vezes, queridos, você está reproduzindo comportamentos e crenças do seu pai. E pode esperar, o seu filho vai reproduzir o mesmo. Então é necessário que haja mudança agora em você, para que você quebre essa reprodução de crenças. Você não está quebrando maldições, você está quebrando uma reprodução de crença. Até porque aqueles maldição eu não acredito. Você está entendendo? Ela é uma reprodução de crenças e, consequentemente, você vai, né, orientar o seu filho no caminho que ele deve seguir, para que amanhã ele não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e ele tenha um comportamento de vida honrosa e elogiável. Por quê? Porque a sua conduta, o seu comportamento trouxe para ele uma inspiração. Fala comigo, eu sou um super-herói. Isso mesmo, repete de novo, eu sou um super-herói. E porque você é um super-herói, ele vai olhar para você e vai desejar ser semelhante a você. Beleza? Ficou claro isso, queridos? Reverta o fator de instrução. A palavra é essa, reverte isso. Se você está comunicando erros, comunique aquilo que você acredita que você quer ver nele, através da sua vida, do seu comportamento, ok? Se roubava, não roube. Se mentia, não minta. E determine as mudanças de crença, começando por você, tá bom? Essa é a minha instrução. E olha só, queridos, se você gostou, esse é o primeiro vídeo do canal, e eu estou me sentindo feliz em poder compartilhar com você, e eu tenho esse propósito daqui para frente, de semanalmente
poder trazer instruções, né? Eu sou líder da Lidere a Sua Vida, ou da Escola de Líderes, né? Que nós sempre temos anualmente, semestralmente, e eu quero, através disso, contribuir com a sua vida, ok? Então fique atento, me inscreva no meu canal, coloque o sininho lá para que toda vez que chegar uma mensagem como essa, ele te notifique, tá? E dê um like aí nesse vídeo para que a gente possa juntos, né, crescer. E quero a sua ajuda, quero de verdade a sua contribuição. Então coloque lá embaixo, né, nos comentários um testemunho, ou o que você achou do vídeo, ou uma experiência que você teve, e eu tenho certeza que dessa forma você vai me ajudar a crescer, ok? Me inspirando a falar mais sobre liderança de vida baseada na palavra de Deus. Então eu tô aqui para te abençoar, que você seja muito abençoado e que a sua cultura, a sua conduta seja de relevância e que pessoas olhem para você e se espelhem em você. Que Deus possa te abençoar grandemente. Fica com Deus.